Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Espero que estejam todos bem, ok? Beleza, nós vamos começar um assunto novo, que fará parte já da nossa prova de segunda VA, que estaremos falando com vocês a respeito da teoria do ordenamento jurídico, né? Estaremos aqui apresentando ela hoje para vocês. A aula é assíncrona, ou seja, está aqui gravada para vocês. Retomaremos esse assunto novamente com vocês assim que estivermos nas nossas aulas, a partir já de semana que vem, né? Essa aula aqui é referente à apresentação da disciplina, repondo uma aula nossa que nós, devido aos feriados que nós tivemos, e também da jornada jurídica que está acontecendo, ok? Então, hoje nós vamos começar este assunto. É um assunto muito interessante e importantíssimo dentro do curso de vocês. Nós vamos mostrar aqui como é que funciona o direito dentro de um sistema pré-ordenado, um sistema muito bem organizado e dinâmico, né? Faremos com vocês essa apresentação aqui. E prosseguiremos, logicamente, na semana que vem, tá bom? Após a nossa aula gravada aqui também, estaremos disponibilizando para vocês um outro vídeo de um outro professor do YouTube, para que vocês também possam assistir e assimilarem um pouco mais este conteúdo nosso. Quero lembrar a vocês que este material está disponível nos 2 livros de introdução ao estudo do direito, que postamos para vocês e disponibilizamos nos grupos, postamos no AVA, que é o livro de Silvio Salvo Venosa e o livro de Paulo Nader, todos dois introdução ao estudo do direito, ok? E aí vocês entram no portal Moodle e vejam as referências desses 2 livros para vocês acompanharem o estudo desta semana e semana que vem também, ok? Lembrando que o slide que nós vamos utilizar nessa semana na próxima semana, também estará postado para vocês, ok? Vamos lá? Eu vou apresentar para vocês, de maneira expositiva, inicialmente, a, a teoria do ordenamento jurídico, teoria essa desenvolvida, né, melhor trabalhada por Norberto Nobbio, que é um expoente da escola do direito positivo, e ele trabalhou muito bem essa teoria. Hoje, a teoria do ordenamento jurídico é um clássico do direito, né? É um referencial teórico muito utilizado nos países que adotam aí o sistema positivo do direito, ou civil law, né? Então, estaremos aqui fazendo uma apresentação com vocês expositivamente, e depois estaremos aí levando a vocês a acompanhar os nossos estudos utilizando o slide, ok? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje com vocês a teoria do ordenamento jurídico. Apresentaremos essa teoria, então, criada por Norberto Nobbio, criada e desenvolvida por Norberto Nobbio, e hoje nós estaremos conceituando o que é um ordenamento jurídico. Estaremos falando com vocês das regras e princípios do ordenamento jurídico, bem como dizer como é que como funciona e se estrutura o ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem, vamos começar então o nosso estudo de hoje definindo o que é o ordenamento jurídico. Definindo o que é o ordenamento jurídico. Inicialmente, podemos dizer já aqui com vocês que ordenamento jurídico, dentro de um contexto mais amplo, dentro de um contexto mais amplo, é aonde se dá a produção normativa, é aonde se dá a formação e criação do conjunto de regras, normas e princípios que formam um ordenamento jurídico, que formam um sistema de direito, né?
Então, pela nossa própria fala, vocês já podem perceber que este ordenamento jurídico é composto por princípios, por técnicas e regras de produção e de integração próprias, né? Então, nós estaremos falando com vocês aí, estudando métodos de interpretação na hermenêutica, que é uma disciplina que estuda a interpretação do direito, que nada mais é do que técnicas e maneiras de integrar o próprio direito. Estaremos discutindo e mostrando para vocês durante todo o restante do semestre e outros professores aí como é que são os principais, como se apresentam, como são os principais princípios do direito que são aplicados à criação e ao ordenamento jurídico, né? E como se dá a integração desse direito, de uma maneira geral, né? Bom, primeiramente, nós estamos aqui falando sobre uma teoria do ordenamento jurídico, mas é mistério dizer a vocês que existem diversos tipos de ordenamentos, ou diversos ordenamentos jurídicos. Por exemplo, nós temos um ordenamento jurídico brasileiro, nós temos um argentino, nós temos um francês, um alemão, mas nós temos também um direito, um ordenamento jurídico é, monárquico da época do Brasil Império, né? Então, são distintos, são ordenamentos jurídicos porque compõem um sistema muito amplo e que fazem parte desse sistema, ok? Então, a primeira coisa que nós queremos deixar com vocês ordenamento jurídico é uma maneira de estruturação do sistema jurídico adotado por um país especificamente, em determinada época, em determinado momento histórico, ok? Bom, mas o ordenamento jurídico, como inicialmente muitos podem pensar, está muito além do direito propriamente dito. Mais especificamente, está muito além da própria lei e da própria norma, tá? Nós pensamos muito que direito é exclusivamente norma. Não, é um sistema muito bem organizado e estruturado que tem a norma jurídica como um dos elementos constitutivos, ok? Durante muito tempo, o direito foi estudado dentro dessa norma jurídica. Nós já começamos até falar alguma coisa a respeito disso com vocês, quando abordamos a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Hans Kelsen afirmava que o direito era uma ciência pura e que ele era exclusivamente um conjunto de normas jurídicas, né? Contudo, que vocês já perceberam, né, com menos de 2 meses, 3 meses de aulas, né, que pela própria análise do direito, é, vocês já notaram que esse direito está muito mais além do que a norma e lei, e que esse direito, né, é, é, que esse direito ele é muito bem organizado dentro de um sistema organizacional. E Norberto Nobbio, ele percebeu muito bem isso. Norberto Nobbio, ele é um renomado jurista italiano da própria escola do direito positivo, podemos dizer que discípulo até de Hans Kelsen, né? Ele cria uma teoria do ordenamento jurídico para dizer que o sistema jurídico ele está além da própria ciência pura do direito, né? E pois o ordenamento jurídico ele é composto por uma série de elementos que só poderiam ser percebidos a partir de um olhar mais profundo, amplo e sistemático e analisado assim dessa maneira. O que nós queremos dizer é que o direito como um todo não é simplesmente um conjunto de normas que bastam em si mesmo. O direito é um conjunto muito bem ordenado, é um conjunto de um ordenamento jurídico formado por normas, regras e princípios, né? E órgãos que compõem esse sistema todo, ok?
Ah, isso nós estamos falando para introduzir vocês ao assunto, para que vocês possam abrir mais o nível de conhecimento e entender mais essa realidade do direito, ok? Bem, vamos definir o que é um ordenamento jurídico, né? Embora a própria teoria do ordenamento jurídico aborde o conceito de direito dentro de uma perspectiva ampla e sistemática, Norberto Bobbio, que é um dos autores, ele vai descrever o que vem a ser este ordenamento, descreve o que vem a ser a própria teoria do ordenamento jurídico. E aí ele fala, no livro que ele escreveu, né, também chama homônimo da própria teoria, teoria do ordenamento jurídico, ele diz o seguinte: na realidade, as normas jurídicas nunca existiram isoladamente, mas sempre num conjunto de normas com relações particulares entre si. E estas serão, em grande parte, objeto da análise da própria teoria do ordenamento jurídico, né? Ah, este contexto específico, este contexto específico de normas costuma ser chamado de ordenamento. E é bom nós observarmos que a palavra direito, como nós já estudamos com vocês, em vários sentidos, tem também o sentido de ordenamento jurídico. Lembram que caiu na prova nossa, né? Que direito é facultas agentes, normas agentes, que direito é objetivo, direito é objetivo, direito é subjetivo, direito também é fato social, mas direito também é ordenamento jurídico, né? E aí, dentro desta ordem estabelecida, nós podemos elencar aí como exemplo expressões que têm sinônimas de ordenamento jurídico, como o direito romano, como o direito canônico, como o direito italiano e como o direito brasileiro. Bem, nós estamos falando isso aqui e utilizando a fala inicial de Norberto Bobbio, né, no início do seu livro, por ele falando o seguinte: as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas cumprem um contexto de normas com relações particulares entre si. Por que que nós estamos falando isso? É porque Norberto Bobbio, ele vai um pouco mais além do que a própria teoria pura do direito, de Hans Kelsen. Ele 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 já vamos dizer assim, contemporâneo do direito moderno, e esse direito moderno, ele sofre uma grande influência do culturalismo jurídico. E o culturalismo jurídico nós estudamos na aula passada, muito bem representado pela própria teoria tridimensional do direito, também desenvolvida pelo nosso jurista brasileiro, Miguel Reale. Miguel Reale afirmava que o direito não é só normas e regras e leis de um ordenamento jurídico, de uma ordem jurídica, mas é um conjunto de normas, leis, mas também ela tem a dimensão do fato social e tem a dimensão dos princípios axiológicos ou valorativos do direito. Para tanto, querendo se aprofundar um pouco mais a respeito da teoria tridimensional do direito ou do culturalismo jurídico, é importante que vocês voltem ao ensino das semanas anteriores que nós abordamos aí a teoria tridimensional do direito. Bem, ainda para Norberto Bobbio, o direito encontra sua definição exata, tá? Para Bobbio, a sua definição exata quando se localiza-se no termo ordenamento jurídico, né? Para ele, deve-se considerar um modo pela qual uma determinada norma se torna eficaz a partir de uma complexa organização que determina a natureza e a entidade das sanções,
as funções que as pessoas devem exercer dentro desse ordenamento e a execução dessas normas dentro deste ordenamento. Portanto, abordar assim, desta maneira, proposta por Bobbio, seria abordar a própria organização do direito. Então, a concepção de Bobbio é que o direito é um ordenamento, é uma organização jurídica muito bem estruturada. Então, o conceito de ordenamento jurídico seria um contexto de produção, de criação das normas jurídicas e englobaria não apenas as regras jurídicas em si, mas também as técnicas de produção e de integração das normas jurídicas nas diferentes áreas do direito, ok? Dito isso, nós queremos falar com vocês dos tipos de ordenamento jurídico, né? Como estamos aqui afirmando com vocês, um ordenamento jurídico é um sistema de uma totalidade ordenada. É um conjunto de entes entre os quais existe determinada e certa ordem. Estes entes não devem se relacionar apenas com o todo, como também entre si, e em uma relação de incoerência. Ou seja, não pode haver uma incoerência dentro do sistema, dentro de um sistema baseado no direito positivo ou no civil law. Dessa maneira, nós podemos perguntar: se um ordenamento jurídico constitui um sistema, as normas que o compõem estão em umas relações de coerência entre si. É isso que nós queremos apresentar com vocês nesses dois encontros aqui. E vamos mostrar essa relação de coerência, pois, se não houver essa coerência, não há um ordenamento jurídico, não há um ordenamento jurídico, ok? Um comentário breve sobre o ordenamento jurídico brasileiro, pois como nós já dissemos antes, nós temos diversos ordenamentos jurídicos e eles são todos diferentes. Isto porque não possuem normas formais e materiais diferentes, mas também pode possuir uma estrutura de regras também totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, num sistema político, onde nós temos um sistema monarquista, parlamentarista, que vocês estão estudando conosco, né? Por exemplo, não se estruturará de uma maneira ou da mesma forma que o sistema que nós temos, um sistema presidencialista, tá? Será totalmente diferente. Então, não dá para ser um mesmo sistema ou uma mesma organização. No caso do ordenamento jurídico brasileiro, nosso ordenamento, ele tem origem no próprio direito germânico e romano, né? Ou seja, tem uma tradição que nós chamamos de civilista, como já dizemos, baseadas no civil law, opondo ao common law, né, o direito consuetudinário, o direito dos costumes. Deste modo, o ordenamento jurídico brasileiro, ele reúne todas as leis, emendas, decretos e espécies de lei que estão em consonância com a norma fundamental, qual seja a Constituição Federal de 1988. E não sei se vocês prestaram atenção no que eu estou falando, na verdade, eu estou lhes remetendo à ideia da pirâmide de Hans Kelsen, que nós trabalhamos nas aulas anteriores e que foi motivo, inclusive, de prova. A pirâmide de Hans Kelsen é uma estrutura muito bem determinada, muito bem definida de normas hierarquicamente superiores
contrastando uns com as outras, e as normas superiores com mais poder, com mais força do que as normas inferiores, no qual, no topo desta norma, nós temos a norma hipotética fundamental, a norma, a, nós temos a norma fundamental, não hipotética, né? A norma fundamental, que que é a própria Constituição Federal. No nosso caso, a Constituição de 1982. Seguindo também a estrutura é, é, delineada, né, pelo Barão de Montesquieu, e que trabalhou muito bem a ideia dos três poderes, como também já começamos a trabalhar e falar com vocês. Então, nosso país é uma república federativa que se organiza-se em três poderes específicos, distintos entre si, com competências específicas, que também não vamos falar aqui agora, mas, a saber, essas três divisões, essas três organizações de poderes, é o executivo, legislativo e judiciário. Bem, um elemento central um elemento central no ordenamento jurídico, logicamente, é as normas jurídicas, mas não é a única, nós queremos deixar isso bem claro com vocês, né? Então, as normas jurídicas é fundamental, é um elemento essencial dentro do ordenamento jurídico. Pois bem, vamos definir normas jurídicas, né? Já fizemos isso também com vocês no slide mais amplo que mostramos para vocês em outra oportunidade. Mas vamos voltar e trabalhar isso já já com vocês, mostrando as características dessas normas jurídicas. Bem, normas jurídicas, como dito, integram o ordenamento jurídico. Para Norberto Bobbio, elas significam, para Norberto Bobbio, essas normas significam um conjunto de imposições e obrigações que pressupõem um poder normativo. Então, as normas jurídicas é um conjunto de regras impositivas, né, que para Bobbio, impõe as obrigações e pressupõe aí uma existência de poder. Dentro de um conjunto de normas, tá? Há a norma fundamental, e nós já mencionamos, né? Ela é a pressuposição específica, essencial, que funda o ordenamento jurídico, no nosso caso, a Constituição Federal, tá? Ah, e ainda, Norberto Bobbio, além dessa afirmação, nos diz que, para evitar qualquer discussão acerca do poder anterior ao próprio Estado, que é capaz de instituir este conjunto de norma, compreende-se como uma coisa pressuposta, tá? Já para dar a ideia de algo que é essencial, tá bom? Ah, assim, a norma que atribui o poder constituinte é a faculdade de produzir normas jurídicas. Esse é o critério que permite estabelecer se uma norma pertence a um ordenamento jurídico. Ainda, podemos dizer que é o próprio fundamento de um poder até a criação da norma fundamental. Bem, nós temos dois tipos de normas jurídicas, tá? As normas de conduta e as normas de estrutura. As normas do ordenamento jurídico, elas servem com o propósito de regulamentar, tá? A conduta das pessoas, dizer o que pode, o que não pode, o que deve fazer, o que não deve. Então, existem esses dois tipos principais de normas jurídicas. A norma é a norma de conduta e as normas de estrutura. Como o próprio nome já diz, as normas de conduta, elas regulam as ações das pessoas, como o que você pode fazer, o que não fazer, o que é certo, o que não é certo, o que é lícito e o que não é ilícito, o que é lícito e o que é ilícito.
E nós temos as normas de estrutura. As normas de estrutura são as normas que regem, são as normas que regem, melhor dizendo, é, as normas de estrutura, elas regem o modo, né, vamos dizer assim, como emanam as normas de condutas que são válidas, ok? É, Contudo, essas normas, elas podem ser definidas em preceitos e sanções, tá? Ah, outra classificação das normas jurídicas é que as normas jurídicas, elas podem ser inclusivas e exclusivas. Quando nós mostrarmos para vocês o slide, nós temos um esqueminha, um organograma muito interessante abordando essas normas jurídicas. Ou melhor dizendo, nós estaremos falando isso, na verdade, em teoria da norma jurídica. Aqui nós estamos apenas abordando o assunto com vocês. Bom, como dito, nós temos normas gerais inclusivas e exclusivas. As normas gerais exclusivas, elas defendem que uma norma, desculpa, de um ordenamento jurídico, que regula um comportamento, ela não só limita a questão da regulamentação, mas ao mesmo tempo ela exclui daquela regulamentação outros comportamentos. Então, a norma exclusiva, ela regula uma forma de ser, uma forma de se atuar, né? Mas ela também regula normas de outros comportamentos, como aquilo que não se deve fazer, por exemplo. Assim, né, todos os comportamentos não compreendidos na norma particular, eles são regulados por uma norma geral exclusiva. O que nós queremos dizer com isso? Que queremos dizer com isso que pela regra que exclui todos os comportamentos que não sejam previstos pela norma particular, de modo que a própria atividade humana está regulada por normas particulares e gerais exclusivas, ok? E nós temos uma norma geral inclusiva, que compreende a norma do ordenamento jurídico, segundo o qual um juiz, né, em caso de uma lacuna da lei, sempre recorre às normas que regularem os casos parecidos ou matérias análogas, né? Sua característica principal dessas normas é a de regular os casos não regulamentados pela norma particular, mas semelhantes a eles de maneira idêntica, né? Aí vai utilizar o argumento a simile, né? É uma palavra latina para fazer a analogia de acordo com o argumento similar a isso, tá? Nós vamos estudar isso mais especificamente com vocês no próximo semestre, ou comigo, ou com a professora Priscila, se eu não me engano, né? E ela trabalha essa disciplina, ela trabalha esse tema em hermenêutica e argumentação jurídica. Então, vocês vão notar que dentro do ordenamento jurídico há lacunas na lei, que o direito não consegue prever e dizer todo o direito especificamente. E, além do mais, existem algumas ambiguidades na lei, tá? Então, nós estamos falando de ambiguidade e estamos falando de vagueza da lei. E isso precisa ser solucionado dentro daquilo que nós chamamos, e isso gera um problema chamado de anomia, ou seja, conflitos nas normas jurídicas e que tem que ser resolvidos. Então, dentro de um ordenamento jurídico, é possível encontrar essas técnicas e os meios, né, os métodos específicos para a solução dessas situações que estamos aqui dizendo com vocês, ok? Também mostramos para vocês
no slide no primeiro semestre, a respeito da pirâmide de Hans Kelsen. Na pirâmide de Hans Kelsen, nós estabelecemos mostramos para vocês que lá no topo nós temos uma norma fundamental que é a Constituição. E abaixo dela nós temos aí nós temos uma série de normas, né? E essas normas, elas têm um caráter inferior às normas constitucionais, ou seja, ela tem um poder menor em relação às normas constitucionais, tá? É, de hierarquia, de poder, ok? Então, se vocês recorrerem à pirâmide de Hans Kelsen, que trabalhamos com vocês por ocasião da primeira prova nossa, de primeira VA, né? E que estudadas lá, nós dissemos para vocês que as normas jurídicas brasileiras, elas estão estruturadas conforme está dito no artigo 59 da nossa Constituição brasileira, ou seja, ali, a partir do artigo 59, nós notamos que é ali onde o local onde o nosso ordenamento jurídico, ele é integrado pelo um conjunto de normas próprias, né? Um conjunto de normas próprias. E, bom, então, lá no topo nós temos as normas constitucionais, abaixo nós temos, para vocês recorrerem à lembrança, né? Abaixo nós temos as leis complementares, depois nós temos as leis ordinárias, nós temos as leis delegadas, nós temos as medidas provisórias e nós temos os decretos legislativos e, por último, nós temos as resoluções e os contratos, né? Então, nessa ordem específica, nós estamos trabalhando em cima de um critério hierárquico das normas jurídicas e apresentando a vocês quais elas têm mais poder em relação a uns aos outros. Logicamente, como já dito aqui, as normas constitucionais, elas estão lá no topo desta pirâmide, né? Essas normas constitucionais, elas podem ser originárias e podem ser secundárias. As normas originárias é aquelas que são criadas pelo poder constituinte. Lembram, vocês já devem estar estudando isso em teoria constitucional, se eu não me engano, também com a professora Luane, né? Então, para se criar uma Constituição, a primeira coisa que tem que se fazer é criar um conjunto de normas jurídicas com poder específico para constituir uma outra Constituição, um outro conjunto de regras jurídicas específicas. E a isso nós chamamos de normas constitucionais originárias. No entanto, nós temos as normas constitucionais derivadas. A nossa Constituição, ela vem disso daí, né? Então, essas normas constitucionais derivadas também está prevista ali no artigo de 59, no inciso 1º, também no artigo 60 da Constituição Federal, né? No artigo 60, ou seja, no artigo 1º e no próprio artigo 60, que são provenientes de uma proposta de emenda constitucional, né, chamada PEC, né? E ali nós temos a PEC 287 de 2016 e a PEC da reforma da Previdência, através de uma emenda constitucional, ok? Abaixo um pouquinho dessa escala, nós temos aí as leis complementares. As leis complementares, elas regulam, né, conforme a própria previsão da Constituição Federal, conteúdos de normas constitucionais. Como já falamos para vocês, elas regulam especificamente aquilo que também está escrito no artigo 59, inciso 2, artigo 61 em diante. Já de antemão para todos vocês, gente, vai cair na prova artigo 59 ao 63 da nossa Constituição Federal, ok? Exemplo das leis complementares. A própria Lei Complementar 101/de 2000, que é a lei da renúncia fiscal. Isso é só um exemplo para nós darmos aqui para vocês. Abaixo,
nós temos as leis ordinárias, que está descrita no artigo 59 também, no inciso terceiro e no artigo 61, como, por exemplo, uma lei de mandato de segurança, né? Como uma lei, por exemplo, de mandato de segurança, lei de crimes hediondos, etc., etc. Essas leis ordinárias, elas regulam as demais matérias não regulamentadas por leis complementares. Então, nós temos aí Código Civil, Código Penal e etc., né? Abaixo, nós temos aquilo que nós chamamos de leis delegadas, que são as leis elaboradas pelo próprio presidente da República, que deve solicitar delegação ao Congresso, que é responsável pela sua especificação dos seus conteúdos e termos de exercício. Então, essas leis delegadas, criadas, propostas, né, elaboradas pelo presidente da República, está escrito também no artigo 59, no inciso 4º e no artigo 68. Abaixo das leis delegadas, da pirâmide de Hans-Kelsen, nós temos aí as medidas provisórias, que são também que são medidas, né, regras ditadas pelo presidente da República, sempre em caso de relevância e urgência. Um exemplo, a medida provisória 808, né, que edita ou que editava a reforma trabalhista, a lei, a medida provisória da pandemia do ano passado, né? Eu esqueci o número da medida dessa medida provisória, mas também não é interessante aqui para nós, mas as medidas provisórias, na sua definição e importância, elas estão elencadas no artigo 59, no inciso 5 e no artigo 62. Abaixo, nesta pirâmide, nós temos os decretos legislativos, que são editados pelo Congresso Nacional e, em geral, disciplinam as matérias previstas no artigo 49, né? Que nesse dispositivo, né, em regra, regulamentam aí as leis que dispõem, por exemplo, sobre a administração pública. Um exemplo, né, a Lei 9.685, de 2019, que regula a posse das armas. E, por último, bem na base, nós temos aí as resoluções, né? As resoluções são atos administrativos, normativos, emitidos por autoridades superiores para disciplinar as matérias de competência específica. Está escrito ali, artigo 59, inciso 7º da Constituição Federal, ok? Bom, ainda gostaríamos de destacar com vocês, né, dos princípios do ordenamento jurídico, tá? Dos princípios e regras do ordenamento jurídico. São fundamental dentro do nosso ordenamento jurídico. Tá? Também nós estudaremos com mais afinco quando vocês estiverem estudando a disciplina de hermenêutica e argumentação jurídica. Mas, por hora, nós vamos dar uma visão panorâmica desses princípios do ordenamento jurídico aqui para vocês. Então, a visão sobre os princípios deste ordenamento jurídico, ela varia de acordo com a perspectiva teórica. E ela vai protagonizando, né, vamos dizer assim, uma série de grandes discussões dentro da própria hermenêutica jurídica, principalmente nas escolas com tendências garantistas e tendências principialistas, né? Então, nós temos duas tendências específicas, ou duas escolas do direito, né? Nós já começamos a estudar com vocês as diversas escolas do direito, né? A escola da exegese, a escola do livre pensamento, da livre... do direito livre, a escola do direito natural e assim por diante, né? E aqui tem mais duas outras escolas com tendências diferentes. E aí se diz que dentro dessas tendências do direito são garantistas e principialistas.
Daqui a pouco a gente define o que seriam, ou o que defende essas correntes garantistas e principialistas com vocês. Bem, mas os princípios, de forma geral, são instrumentos norteadores do próprio direito, né? São um referencial, são uma espécie de farol, onde todos devem olhar para ele para que o direito, entre aspas, não se perca em suas próprias regras jurídicas, que muitas vezes podem gerar conflitos ou estão vagas, ou há lacunas no próprio ordenamento, como já falamos com vocês há instante, né? Então, é, os princípios, embora sejam parte das normas de uma ordem, né, parte das normas de uma determinada estrutura jurídica, elas se diferem das regras propriamente ditas, tá? Elas se diferem das regras propriamente ditas. Por quê? Porque os princípios, eles estruturam o sistema. As regras, elas já definem a conduta esperada e autorizada pelo ordenamento, né? E ela, além dela definir, ela veda alguns comportamentos e permite outros, né? E se tornam obrigatórias positivadas dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, ela tem uma característica de aplicabilidade e igualdade para todas as pessoas. É aquilo que nós vamos estudar mostrando o slide para vocês de bilateralidade, né? Então, as normas, os princípios jurídicos, né, devem ser interpretados, desculpa, as normas jurídicas devem ser interpretadas sempre de acordo com os princípios gerais do direito. E isto é um ponto diferente da própria teoria do ordenamento jurídico aqui abordado por Norberto Bobbio, ok? Por Norberto Bobbio. Haja visto que Hans Kelsen não fazia isso, tá bom? Então, a norma jurídica, desse modo, seria o gênero, tá? Do qual deriva todos os princípios e as regras, ok? Vamos definir rapidamente o que deveria ser esses princípios na ordem jurídica, tá? Por que nós estamos falando isso? Só um adendo aqui na nossa fala. Esses princípios jurídicos, eles ganharam muito destaque, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando a vontade da maioria foi colocada à prova. Então, após a Segunda Guerra Mundial, saiu uma tendência do direito, chamada tendência constitucionalista, né? Que propunha que a validade das normas passava a integrar, vejam bem, a validade das normas passava a integrar os elementos formais e substanciais do próprio direito. Toda produção legislativa não deveria ater-se somente aos pré-requisitos formais ou estruturais do ordenamento jurídico, mas seria imprescindível que que as normas jurídicas representassem os valores coerentes com o paradigma constitucional democrático. E aí é necessário nós ressaltarmos que não há uma definição prévia de validade da norma ou do grau de justiça exprimido pelas normas, por elas, segundo uma teoria específica do direito, né? Mas somente uma definição daquilo que seria válido ou inválido. Existe um clássico, um doutrinador famosíssimo, né? Chamado Ferrajoli, né? Ferrajoli, né? Soletrando, Ferrajoli, né? Diz que todo princípio é válido e toda norma é produzida em determinado ordenamento em coerência com as normas formais e substanciais, qual seja a produção das normas jurídicas, ok? Para fazer um comentário sobre as duas tendências da escola do direito na atualidade, nós então temos, e citadas por nós em instantes, nós temos aí o principialismo e nós temos aí o garantismo jurídico.
Na escola principialista, nós temos Richard Dawkins, né? Famosíssimo, inclusive está naquele livro que vocês já estão estudando dele, em ciência política, né? Aquele livro de Reinaldo Dias, ele cita ele para vocês, né? Então, Richard Dawkins, ou Dawkins, desenvolveu a tese neoconstitucionalista, ou também chamada principialista, em que ele vai dizer que as regras devem ser aplicadas de acordo com os costumes morais extraídos, né? Vejam bem, de acordo com os costumes morais extraídos da própria Constituição. Então, o que ele defende na sua tese, né, a ideia de uma espécie de um juiz Hércules, né, que seja capaz de compreender os elementos formais e substanciais dos casos jurídicos na aplicação da melhor decisão jurídica. De acordo com Richard Dawkins, né, a prática jurídica é uma atividade tipicamente interpretativa e cabe ao intérprete, o juiz, encontrar uma decisão correta. Esta será aquela que melhor se adeque aos fatos, ao contexto, à tradição e à moralidade, né? Uma decisão histórica daquele que profere a sentença baseada em precedentes da função do direito. Nós vamos trabalhar isso direitinho com vocês em hermenêutica, lembrando isso, né? Ah, ah, bom, um outro autor famosíssimo também, abordando Richard Dawkins, chamado Morezo, ele vai nos afirmar que o direito é constituído por proposições valorativas, né? Quanto proposições valorativas, quanto descritivas, né? Ou seja, positivas, dos quais nós temos aí proposições abstratas, relativamente concretas e muito concretas, né? Ou seja, na verdade, o que ele está dizendo é que a mera existência de princípios norteadores das das decisões jurídicas, tá? Das decisões jurídicas, não implica, todavia, a inexistência de conflitos. Pelo contrário, comumente haverá proposições de direito sempre controversos. Novos problemas dentro do âmbito das decisões decorrerão da colisão de princípios, sobretudo em razão da vaga conceituação que nós temos do direito. Vocês vão notar, no estudo de vocês, já a partir do semestre que vem, que o direito não é claro nas suas afirmações. Então, tem uma série de conflitos e estaremos abordando com vocês, né? E desse modo, então, há um desacordo quanto à forma do procedimento e conflito entre os critérios de justiça e vigência das normas jurídicas. A outra corrente é a corrente do garantismo jurídico, né? Como nós já falamos, o garantismo jurídico ele é defendido por Ferraioli, é, Ferraioli, ele baseia-se menos na valorização dos princípios, né? Ou seja, é uma crítica defendida às teorias neoconstitucionalistas, né? Que diz o seguinte, que na legalidade e a resolução de conflitos dentro das previsões do ordenamento jurídico, ou seja, tem que se dar ênfase naquilo que está previsto no ordenamento jurídico, e especificamente aquilo que está posto, colocado, né? Então, segundo Ferraioli, a atenção das previsões do direito, contudo, não implica que o garantismo seja sinônimo de positivismo, ao menos dentro da concepção, dentro de uma concepção positivista mais contemporânea, centrado na ideia de literalidade na lei. Mas constitui-se, na concepção de Ferraioli, como um desenvolvimento na própria teoria positivista, onde procura-se conciliar a própria legalidade com as questões de justiça e validade, né? E aí Ferraioli, ao desenvolver a sua
teoria ou o seu pensamento a respeito das normas jurídicas garantistas, ele estabelece 4 postulados específicos. Ele vai dizer, o primeiro postulado é o postulado princípio da legalidade, o segundo é o da completude, tá? Terceiro é o da jurisdicionalidade e o quarto, o princípio da acionabilidade, né? O princípio da legalidade constitui como norma e como expressão de abstração racional. O princípio da completude pressupõe a existência de garantia aos direitos primários através de proibições e de obrigações. E o princípio da jurisdicionalidade é que determina as normas secundárias de garantia, né, de proteção aos direitos e interesses primários. E o princípio da acionabilidade, o qual prevê a existência de uma jurisdição possível de acionamento para a efetivação de uma garantia secundária, né? Segundo Ferraioli, né, o conceito de ordenamento, ele ultrapassa o sentido mero de um conjunto de regras. De fato, engloba uma série de teorias, normas e regras e princípios que estão aí regulamentando as diferentes e complexas sociedades contemporâneas, né? Ah, bom, ah, então, ah, então, o que nós falamos aqui com vocês é que nós temos uma teoria pura do direito, né, para concluir a nossa fala, e nós temos uma teoria do ordenamento jurídico. A teoria do ordenamento jurídico contemporânea, ela parte do próprio normativismo, que é o ciano, né, que sempre pretendeu uma ciência pura do direito, no qual uma norma jurídica existiria apenas em função de uma interação normativa, sem considerar os aspectos históricos valorativos em relação ao direito, né? Mas, de acordo com o pensamento do culturalismo jurídico moderno hoje, há um reconhecimento do mérito do modelo estrutural proposto aí por Hans Kelsen, que incursiona, que diz que há um papel preponderante dos fatos sociais e da própria moral na construção da norma jurídica, tá? Construção da norma jurídica. Bom, ainda queremos deixar claro com vocês sobre o ordenamento jurídico, que este é um sistema que representa um conjunto dotado de uma estrutura e de uma organização determinado que obedecem algumas características básicas. Dentre elas, nós gostaríamos de dizer que essas características são uma pluralidade de elementos, uma interação entre esses elementos e uma harmonia entre esses elementos, com o objetivo geral de não de evitar uma incoerência jurídica. Quando falamos em pluralidade de elementos, nós estamos falando aí de um sistema que tem como um pressuposto a existência de mais de um elemento, né? De mais de um elemento do ordenamento jurídico. Nós já falamos aqui, o ordenamento jurídico tem regras, tem normas, né? Tem regras, tem normas, tem princípios jurídicos, né? Tem doutrinas e etc, e etc. E esses elementos devem haver uma interação muito grande, né? Se não houver isso, não há sistema. Não basta, né? A existência simplesmente dos elementos, é indispensável que exista uma correlação grande entre esses elementos
para que haja a integração da norma jurídica de uma maneira geral, ou seja, da própria harmonização desses elementos. Precisam se relacionar, pois são elementos formadores do próprio direito e precisam se relacionar de modo harmônico, né? Para que não haja atrito entre os componentes do sistema, para que este sistema possa ser estável, acima de tudo, e que ele não possa perecer, né? Ah, as características faladas acima para vocês, né? Há pouco aí para vocês, como a pluralidade dos elementos, a interação entre esses elementos e a harmonização dos elementos, né? São simplesmente parte de um sistema que tem que funcionar de modo harmônico. É parte do próprio contexto do direito, tá? E o ordenamento representa nada mais do que este próprio sistema jurídico, cujo elemento primordial são as normas jurídicas, tá? Dito isso, nós podemos concluir com vocês que o ordenamento jurídico é formado por diversas normas que vigoram em um mesmo Estado, havendo entre elas sempre uma interdependência, tá? Servindo aí de fundamento de validade para a outra, que logicamente vai pressupor a inexistência de contradições entre elas, né? Entre essas ordens jurídicas, ok? E o sistema atual, o sistema jurídico na atualidade, predomina a visão culturalista, tá? Que procura analisar o direito dentro de um ordenamento jurídico sistemático, com uma estrutura predominantemente dinâmica, que dá ênfase na hierarquização das normas jurídicas e na interdependência dessas normas jurídicas, tá? Interdependência dessas normas jurídicas com os valores, né? Com os valores, com os princípios gerais do direito, que compõem aí, desculpa, que compõem aí o nosso ordenamento jurídico específico, né? Uh, é, deixa eu ver se alguma coisa. Pois bem, estaremos aqui finalizando a nossa fala de agora. Isso estará disponível para vocês, né? Relativo à nossa aula. E também estaremos disponibilizando para vocês, logo abaixo, né? Um link aqui retratando uma outra gravação assíncrona, disponibilizada no canal do YouTube nosso, né? Aliás, no canal do YouTube. E que gostaríamos que vocês estejam assistindo. Logicamente, estará contando a presença de vocês. Ok? Então, por enquanto, nós agradecemos muito a vocês e lembrando que vocês assistindo aqui, vocês também estarão validando a presença de vocês. Ok? Muito obrigado, então, pela participação e pela compreensão de todos. Ok? Um abraço a todos. Até mais.